Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trabalhar um assunto que aparece no nosso dia a dia aí, quando a gente está resolvendo, claro, algumas equações, algumas inequações, algumas situações, problemas aí que envolvem basicamente a utilização de fração. Quando a gente trabalha uma fração, a gente tem o numerador, que é o número que está em cima, então eu posso falar que eu tenho aqui ó, o numerador. E eu tenho aqui embaixo o que a gente chama de denominador. Vocês perceberam que pelo título, quando a gente fala racionalização de denominadores, o que interessa trabalhar para a gente é o que está aqui embaixo, é o denominador. Como isso? Normalmente uma fração vai aparecer números reais, tanto aqui em cima como embaixo. Esses números, por serem números reais, a gente pode ter no denominador aquilo que a gente chama de número irracional. Número irracional é aquele que tem infinitas casas decimais e a gente não pode, não tem fim, certo? E pode ser o π, por exemplo, π 3,14, 15 não tem fim, pode ser o e, que é 2,71, pode ser qualquer raiz quadrada de número não exato, também é um número irracional. Então, o que acontece? Muitas vezes aparece algo desse tipo. Então, vamos colocar como exemplo aqui para a gente, sei lá, 2 sobre raiz de 5. Então, isso daqui, o 2 é um número real, o 5 é um número irracional e esse 5 está aparecendo no denominador. Então, a ideia da gente trabalhar a racionalização dos denominadores é isso. É a gente pegar essa raiz daqui e tirar a raiz. Deixar a raiz em cima, é claro, no numerador, porque esse número é um número irracional, ele sempre vai estar na forma de raiz, porém, ele nunca vai aparecer desse jeito. Então, por que eu costumo dar uma ênfase nisso? Se a questão for dissertativa num vestibular, numa segunda fase, e você deixar dessa forma, vai ser descontado uma pontuação, porque existe, ou não vamos dizer a obrigação, mas o padrão da gente utilizar a ideia da racionalização de denominadores. Então a gente não tem o costume de largar no denominador um número irracional. Então, quando a gente fala em racionalizar denominadores, nada mais é do que isso. É a gente conseguir deixar esse denominador de forma racional. E para isso nós temos três casos. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar cada um desses casos, vou explicar, vou dar alguns exemplos de como funciona isso daí para a gente poder treinar. Desde o básico, aquele mais comum que sempre aparece, e daquele que é um pouco mais complexo. Então vamos lá. Bom, no caso aqui, do primeiro caso que a gente tem de racionalização de denominadores. Então, claro que eu costumo, não existe uma ordem específica, primeiro, segundo e terceiro caso. Eu estou utilizando ele como primeiro caso, porque eu falei que são três, mas nada impede de aparecer fora de ordem, tá? Isso daí não tem nenhum problema. Que é o exemplo que eu passei no slide anterior. Então, eu vou até colocar o mesmo exemplo para a gente entender qual que é a ideia do primeiro caso que a gente tem. Então, vou marcar aqui na frente, é quando no denominador aparece a raiz de um determinado número. Por exemplo, raiz de x. Aqui em cima pouco importa, pode ser qualquer número, a, pode ser qualquer coisa. Então, para a gente pensar nesse primeiro caso de racionalização, a gente tem uma raiz quadrada de um número, mais nada. Então, só vai aparecer isso, a raiz quadrada e um número. Então, o exemplo que eu dei lá no slide anterior, 2 dividido por raiz de 5. Está lá. Então, percebam que é esse o exemplo que está sendo dado. Bom, qual é a ideia da racionalização? Eu preciso eliminar essa raiz. De que forma que a gente pode eliminar uma raiz, ou seja, cancelar a raiz? Pela propriedade da potência, se eu falo que eu tenho raiz de x e multiplico essa raiz por raiz de x, o que é que eu vou ter? Fazendo isso daqui, eu vou ter raiz de x ao quadrado, e raiz de x ao quadrado nada mais é do que x. Pensando em termos de número, é claro que nós não estamos falando aqui em módulo, não estamos pensando na ideia do modo que isso proporciona por poder ser positivo e negativo, tá? Nós estamos levando em consideração só que esse x é um número real e positivo, por quê? Porque ele está dentro da raiz. Exemplo disso, só para a gente entender melhor, se aparece raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente sabe que raiz de 3 é irracional vezes raiz de 3, eu posso falar que isso é raiz de 9 e raiz de 9 vai ser 3. Tá lá. Então, essa é a ideia do primeiro caso que a gente tem. Porém, se a gente está fazendo isso no denominador,
pegando aqui o denominador e multiplicando ele por um número para poder cancelar, toda fração, quando a gente faz isso no numerador, a gente também precisa fazer isso no denominador. Então, a ideia da racionalização vou pegar isso daqui e vou multiplicar aqui em cima por raiz de x, também vou multiplicar aqui embaixo por raiz de x. Então, essa é a ideia desse primeiro caso de racionalização. Multipliquei o denominador, também multiplico o numerador. Vamos ver o nosso exemplo. Vou multiplicar aqui em cima por raiz de 5, vou multiplicar aqui embaixo por raiz de 5. Então, em cima eu vou ter 2 raiz de 5, embaixo eu vou ter raiz de 25. Vou até colocar aqui para a gente ver, porque 5 vezes 5 é 25. Quanto vai dar isso? Em cima, 2 raiz de 5, e embaixo eu vou ter 5. Tá lá. Dá para simplificar? Não. Para por aqui mesmo, não tem mais o que fazer. Então, percebam que o primeiro caso é quando eu tenho no denominador uma raiz simples. É só multiplicar pela própria raiz. Mas tanto o numerador quanto o denominador. Vamos ver um outro exemplo disso que a gente pode pensar. Nesse primeiro caso aqui, só para dar uma fixada naquilo que a gente está falando. Se eu coloco que eu tenho 5 dividido por raiz de 10. Tá lá. Para racionalizar isso daqui, como sobrou 5 vezes dividido por raiz de 10, vou multiplicar o numerador por raiz de 10, vou multiplicar o denominador por raiz de 10. Percebam que o mesmo número que eu multiplico o denominador, eu preciso multiplicar o numerador. Então, eu vou ter 5 raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, que isso vale 10. É claro que aqui eu estou colocando para mostrar de onde está vindo os números, mas se você quiser colocar 10 direto, já cancelar aqui a raiz, porque esse é o propósito, você pode. Chegamos nesse resultado. Percebam que quando a gente chega aqui, ainda dá para a gente simplificar. Então, eu posso dividir esse por 5 e esse por 5. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou 1, não precisa pôr. Raiz de 10 dividido por 2. Então, percebam que quando a gente chega na racionalização, a gente chegou nesse resultado. 5 sobre raiz de 10. Se for de múltipla escolha, o resultado que vai aparecer é esse. Então, lembrando, apareceu a raiz no denominador, a gente não costuma deixar a raiz. A gente faz o que a gente chama de racionalização de denominadores. Então, vou dar só mais um exemplo aqui para a gente treinar. E esse primeiro caso é um dos que mais aparece, por isso que eu estou dando uma ênfase nele. Então, sei lá, aqui apareceu raiz de 3 dividido por raiz de 7. Pode aparecer de ter raiz tanto no numerador quanto no denominador? Pode. O que eu faço nesse caso? Vou ter que multiplicar o denominador por raiz de 7, para poder cancelar a raiz. Já o nosso numerador, vou fazer a mesma coisa, porque o mesmo número que multiplica embaixo, multiplica em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 7, eu vou ter raiz de 21, que não dá para fazer nada, não dá para simplificar. Raiz de 7 vezes raiz de 7, eu vou ter raiz de 49. Então, aqui em cima sobrou raiz de 21 dividido por 7. Se a gente fosse ter uma resposta, a resposta seria essa. Percebam que um dos problemas da racionalização é esse. Quando a gente racionaliza, a gente tem resultados bem diferentes daquilo que a gente tinha no início. Então, não dá para a gente pensar assim, cheguei no resultado, não sei qual é o resultado, será que está errado? Muitas vezes, o simples fato de você racionalizar, você já resolve isso daí. Vamos para o segundo caso. Esse segundo caso de racionalização de denominadores, eu costumo falar que quando eu tenho algum número aqui em cima, vou colocar aqui A, e embaixo eu tenho uma soma ou uma subtração. Então, aparece, por exemplo, raiz de x mais 3, mais b, vamos pôr, porque pode ser qualquer número. Então, eu tenho a raiz de um número e um número. Outra situação que pode acontecer, eu ter o número, por exemplo, b, menos a raiz de x. Ou um terceiro caso que a gente pode ter, que é aparecer, por exemplo, raiz de x mais ou menos, daí tanto faz também, raiz de y. Ou seja, nesse caso, eu tenho um número em cima, pode até ser raiz, que nem eu mostrei no outro exemplo, e embaixo eu tenho sempre uma soma ou uma subtração onde aparece raiz. O que eu preciso fazer nesse segundo caso, então? Aqui a gente multiplica pelo mesmo valor, só que trocando o sinal. Lá em números complexos, a gente chama isso de conjugado. Então, no caso, o que seria isso? Eu vou multiplicar por
raiz de x menos b. E se eu estou fazendo isso no denominador, eu também faço isso no numerador, raiz de x menos b. Ah, mas por que que eu tenho que multiplicar por raiz de x menos b? Vamos já entender isso daí. Por exemplo, no segundo caso, eu teria que multiplicar por quanto? Por b mais raiz de x. Percebam que estava b menos raiz de x, multiplica pelo mesmo valor, trocando o sinal. Só que se eu fiz isso no denominador, eu também faço isso no numerador. A mesma coisa no terceiro exemplo, eu tenho raiz de x mais raiz de y, o que eu vou fazer? Raiz de x menos raiz de y. Multipliquei o numerador, também multiplico o denominador. Então, isso daqui, ó, é o segundo caso que a gente tem quando eu trabalho a ideia de racionalização de denominadores. Ah, mas por que eu falei para vocês que eu ia comprovar isso daqui? Vamos pensar lá na ideia de produto notável. Se eu tenho um produto notável, por exemplo, A mais B vezes A menos B, alguém lembra dessa regra de produto notável? Quando a gente faz o primeiro somando e o segundo subtraindo. Se a gente for aplicar a distributiva, se a gente não lembrar, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, A vezes B, ou B vezes A, que é a mesma coisa, mais AB, e B vezes menos B, menos B ao quadrado. Eu posso cancelar esse. Sobrou o quê? O quadrado primeiro, menos o quadrado segundo. Regra de produto notável. E por que essa regra serve aqui para a gente? Porque vamos pensar o seguinte, eu estou multiplicando raiz de 5 mais 2. Se eu for pensar aqui na propriedade, eu vou ter que multiplicar isso por raiz de 5 menos 2. Mesmo número, troco o sinal. Aplica a distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos 2, menos 2 raiz de 5. 2 vezes raiz de 5, mais 2 raiz de 5. E 2 vezes menos 2, menos 4. Esse termo cancela. Raiz de 25 é 5 com menos 4. O resultado aqui seria 1. Então percebam que, claro, eu nem preciso ficar aplicando a distributiva, porque pela regra de produto notável, sempre que aparece um somando e um subtraindo, é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se a gente quiser, já pode fazer a regra direto. Vamos ver um exemplo disso. Como é que funciona? Esse daqui também costuma aparecer, não com a mesma frequência do outro, mas aparece. Então, em cima, sei lá, eu tenho 5, embaixo eu tenho raiz de 2 mais 1. O que eu vou ter que fazer com isso daqui para racionalizar? Vou ter que multiplicar isso daqui por quanto? Por raiz de 2 menos 1. Só que se eu estou fazendo isso no denominador, também faz no numerador. No caso do numerador, não tem muito o que fazer, precisa aplicar a distributiva. 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. 5 vezes menos 1, menos 5. Tá lá. Se não quiser aplicar a distributiva e quiser aguardar para ver o que vai acontecer com o de baixo, não tem problema. Aqui, se eu tenho diferença de 2 quadrados, claro que eu posso aplicar a distributiva, mas se eu lembrar do produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui em cima sobrou 5 raiz de 2 menos 5. Raiz quadrada ao quadrado, 2. 2 menos 1. Isso aqui vai acabar dando 1. Como dá 1, eu não preciso nem considerar isso. Então, a resposta final seria essa. Ó. Totalmente diferente daquilo que a gente começou. Por isso que eu falo, a racionalização ela muda totalmente o formato do número. O resultado é o mesmo, mas o formato dele, a carona que o número tem, ela é diferente. Vamos aqui para mais um exemplo. Então, sei lá, eu tenho aqui raiz de 3 dividido por 5 menos raiz de 3. Tá lá. Se eu quero racionalizar isso daqui, professor, mas não pode cancelar essa raiz de 3? Não, porque aqui está subtraindo. Então, vou multiplicar o de cima por 5 mais raiz de 3 e vou multiplicar o de baixo por 5 mais raiz de 3. Aplica a distributiva. 5 vezes 3, 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vou até deixar aqui para depois a gente simplificar. Raiz de 9. O denominador, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Ah, mas como você chegou no quadrado? Produto notável. Se não lembrar, aplica a distributiva. 5 vezes 5, 5 vezes raiz de 3 e assim por diante. Então, em cima eu vou ter 5 raiz de 3 mais 3. E aqui no denominador eu vou ter 25. Eu vou ter 25 menos 3, que é 3 ao quadrado. Então, sobrou 5 raiz de 3 mais 3, dividido por 22. Esse seria o resultado final que a gente teria. Então, percebam que racionalização de denominadores precisa trabalhar a ideia de produtos notáveis. O último caso que a gente tem, né, o terceiro caso aí que a gente tem de racionalizar denominadores, é quando não é raiz quadrada, é alguma outra raiz. Então, eu tenho, por exemplo, a dividido por raiz enésima de x ou b, tanto faz, elevado a m. Então, percebam que agora, ó, eu já não tenho um exemplo tão simples igual a gente tinha. Eu tenho uma raiz enésima e eu tenho um expoente aqui dentro. Qual é a ideia da racionalização disso daqui? É a gente multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por um número, de forma que a gente tenha que a soma do expoente seja o valor do n. Então, por exemplo, vou multiplicar pela raiz enésima de b elevado a p. E vou colocar uma observação, tá? Desde que m mais p seja igual a n. Vocês vão entender já isso daqui. Por quê? Para poder cancelar. E se eu estou multiplicando de baixo, eu também tenho que multiplicar o de cima. Vamos dar um exemplo disso, numérico, que fica mais fácil da gente entender. Então, eu tenho 2 dividido por raiz quinta de 3 ao quadrado. Vamos lá. Quanto está faltando para esse 3 estar elevado a 5? Não está faltando 3? Então, o que eu posso fazer? Posso multiplicar por raiz quinta de 3 elevado a 3, porque daí 2 daqui com 3 daqui a gente cancela. E se fez isso no embaixo, pega e multiplica o mesmo número em cima. Nesse caso, eu posso colocar aqui 2 raiz cúbica de 3 ao cubo, raiz quinta, desculpa, de 3 ao cubo. Aqui, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3, eu vou ter 3 elevado a 5. Pela propriedade da potência, eu posso cancelar. O que sobrou? 2 raiz quinta. Se eu quiser aqui resolver 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 3. Tá lá. Então, esse é o último caso de fatoração que a gente tem. Desculpa, de racionalização de denominadores. Claro, estamos usando a fatoração, por isso. Estamos multiplicando para que o valor do expoente que está lá dentro da raiz, a soma seja o índice. Então, dependendo do que eu tenho, nesse caso eu tinha 2, queria 5, multipliquei por 3. Vou só dar mais um exemplo para a gente ilustrar bem esse último caso aqui. Então, se aparece algo desse tipo, sei lá, vou pôr aqui 8 dividido por raiz sétima de 2 elevado a 3. Tá lá. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Aqui não é 3? Ele não tem que chegar no 7. Então, vamos lá. 8 raiz sétima de 2 ao cubo. Vou multiplicar isso por quanto? Vou multiplicar por raiz sétima de 2 elevado a 4. Porque agora 4 com 3, eu vou ter 7. Então, eu vou ter raiz sétima de 2 elevado a 7. Olha lá. Posso cancelar isso, sobra 2. Percebam que eu racionalizei primeiro, agora vamos lá na parte de cima. Também vou multiplicar por raiz sétima de 2 elevado a 4. Aqui eu vou ter 8 raiz sétima de 2 elevado a 4. 8 raiz sétima, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, raiz sétima de 16. Percebam que agora dá para simplificar o 8 por 2. Eu vou ter 4 raiz sétima de 16. Mais uma vez eu insisto nisso, na importância da racionalização. Olha como era a resposta original e olha como ela vai ser apresentada para a gente. Totalmente diferente. Então, racionalizar denominadores, a gente precisa ter bastante cuidado, bastante técnica e verificar aquilo. Então, são esses 3 casos que a gente tem, certo? Isso aqui vai ajudar bastante aí na resolução dos exercícios e chegar na resposta indicada para a gente. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.